Capítulo 13, seção 11. A paz do céu. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vem a ser a melhor forma de se lidar com o que se percebe como a intrusão áspera da culpa na paz. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra com toda certeza acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém se acha devastado e dilacerado em batalhas sem fim se ele próprio as percebe como totalmente sem significado. Deus não quer que o seu filho viva em batalhas, e assim o inimigo imaginado do seu filho é totalmente irreal. Estás apenas tentando escapar de uma guerra amarga da qual já escapaste. A guerra acabou, pois ouviste o hino da liberdade erguendo-se ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque não a fizeste. Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. A guerra, a culpa, o passado foram-se como um só para a irrealidade de onde vieram. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui, pois nada do que valorizas aqui valorizas totalmente, e assim não o valorizas em absoluto. O valor está onde Deus o colocou, e o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total. Pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade. Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação. Não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho nesse mundo jamais trouxe, nem sequer um leve indício do que seja isso. Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar enquanto ainda te lembras dos resultados de não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre o que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a sua missão vai ser cumprida. Como isso é possível se a sua missão é de Deus? Tu, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembra-te disso. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as tuas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes escolhes ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Tu acharás a paz na qual ele te estabeleceu, porque ele não muda sua mente. Ele é tão invariável quanto a paz em que tu habitas e da qual o Espírito Santo te lembra. Não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidades de contraste. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por vontade própria, ao que pertence a ela. Quando tiveres aprendido que pertences à verdade, ela fluirá suavemente sobre ti sem qualquer tipo de diferença, pois não necessitarás de nenhum contraste para ajudar-te a reconhecer que isso, e só isso, é o que queres. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada.
Tem fé apenas nesta única coisa e será o suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu, e nada pode manter-te longe do céu, ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz que é a vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua sanidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem ele quer se comunicar. A sua voz será ouvida. O elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de ti, unindo a tua mente à sua, não pode ser quebrado. Tu podes acreditar que queres fazê-lo, e essa crença de fato interfere com a profunda paz na qual a doce e constante comunicação que Deus quer compartilhar contigo é conhecida. Entretanto, seus canais para a extensão não podem estar totalmente fechados e separados dele. A paz será tua porque a sua paz ainda flui para ti a partir dele, cuja vontade é paz. Tu a tens agora. O Espírito Santo vai ensinar-te como usá-la e, estendendo-a, aprenderás que ela está em ti. A vontade de Deus para ti é o céu e nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a sua vontade. Não há chance de que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo e a sua vontade é tão certa quanto ele. Tu aprenderás a salvação porque aprenderás como salvar. Como salvar. Não será possível eximir-te daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A sua certeza basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. O seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. A missão da redenção será cumprida com tanta certeza quanto a criação permanecerá intocada através de toda a eternidade. Tu não precisas ter o conhecimento de que o céu é teu para que ele o seja. É assim. No entanto, para conheceres isso, a vontade de Deus tem que ser aceita como a tua vontade. O Espírito Santo desfará para ti tudo o que tiveres aprendido, que ensine que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade. Essa é a reconciliação com a qual o ego quer substituir a tua reconciliação com a sanidade e a paz. O Espírito Santo tem em sua mente um tipo muito diferente de reconciliação para ti, que ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar o que tenta. O fracasso é do ego, não de Deus. Tu não podes fugir de Deus, e não existe possibilidade de que o plano que o Espírito Santo oferece a todas as pessoas para a salvação de todos não seja perfeitamente realizado. Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito que não tenha sido criado para ti e por ti em retribuição. Pois como é possível te lembrares do que nunca foi verdadeiro ou não te lembrares do que sempre foi? É nessa reconciliação com a verdade, só com a verdade, que se encontra a paz do céu.